Olá, bom dia. Vou dar bom dia porque é 1h26 da manhã, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Bom, não reparem, né, gente? Porque a pessoa 1h da manhã tá toda desmontada. Que vergonha. Aparecer desse jeito no YouTube, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Bom, eu criei esse canal. Esse canal tá novinho. Coisa que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo e postergava, né? Mas nós somos cristãos, né? Então o cristão, ele gosta, ele tem que falar. Ele tem que falar da palavra de Jesus. E eu falo pra caramba, né? Quem me conhece sabe que eu falo, eu gosto de falar. Então, assim, a gente tem que tentar usar pra coisa boa, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos conversar um pouquinho sobre uma palavra. Toda a palavra de Deus é linda, né? Gente, a Bíblia que eu vou estar lendo é essa aqui, olha. Tá? Da edição pastoral. Tem outra ali, mais recente, não vem ao caso, outra tradução. Essa aqui ela é bem antiga. Então vocês podem perceber alguma diferença no título, tá? Mas assim, eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de João. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Eu não sou teóloga da igreja, eu sou uma leiga da igreja. Faço parte do movimento Eterno Santuário, Ministério de Louvor e Adoração. Sou ativa nas missas da minha paróquia. Não tanto quanto eu gostaria de ser, eu gostaria de ser bem mais. Presente em celebrações, mais comunidades, mas enfim, né? É algo que eu... Ai, meu Deus do céu, gente, não tá ficando no lugar, né? Tudo bem. Ajeitou, ficou, pronto. Ficou. Mas, quem me conhece sabe que eu faço tudo com muito amor e carinho. E é com muito amor e carinho que eu leio essa palavra hoje com vocês. Eu acho que... Eu nunca quero gravar, porque eu sempre acho que tem muita gente fazendo isso na internet, que eu não preciso fazer, né? Mas de verdade é um desejo muito sincero do meu coração. Que chegue, eu espero que, assim como essa palavra edifica a minha vida, me ajuda, eu tenho desejo que essa palavra chegue também até você que esteja vendo esse vídeo agora e edifique também a sua vida. Bem, o texto diz: Jesus não veio para condenar. Bom, vamos saudar a Santíssima Trindade. Glória a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu traço sobre mim o sinal da cruz, a cruz que me redimiu e que me salvou. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre a minha fronte, sobre o meu peito, sobre mim, eu tracei o sinal da Santa Cruz do Senhor. Porque é isso, quando você sauda a Santíssima Trindade e quando você traça sobre você o sinal da cruz, você está traçando, você está dizendo assim: eu não tenho vergonha da cruz que me salvou. Eu não tenho vergonha dessa cruz. Essa cruz, eu não tenho raiva dela. Ela não me condena. Ela me salva. Não é um benzimento, não é uma benzição. Não é isso não. Não é isso. É a minha marca. Eu ando com a cruz no peito que eu ganhei do coordenador do movimento, do ministério que eu participo, e eu gosto muito de andar com a minha cruz, porque foi essa cruz que me salvou e que salvou a você também. Jesus não veio para condenar. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo. Gente, quando eu estou lendo, eu acho que vocês também são assim, né? Quando a gente está lendo, a gente vai imaginando a cena. Eu vou
eu viajo, eu vou imaginando tudo que está aqui, eu vou construindo a historinha aqui na minha cabeça. Então eu fico imaginando Jesus lá dentro daquele templo e todo o povo que ia ao encontro de Jesus no templo, né? Só que se a gente for analisar toda a história, se a gente fosse destrinchar, eu não vou destrinchar, porque senão vai ficar com 30 minutos de vídeo, né? Porque quanto mais a gente estuda e descobre, a gente vai entendendo tudo que esse contexto, tudo que essa história traz. Então não era essa coisa linda que parece aqui. Jesus no templo e todo o povo indo lá ao seu encontro que estava tudo bem. Não estava tudo bem. Por quê? Lá dentro estavam os doutores da lei, escribas, estavam os fariseus. Então, né, tinham pessoas que estavam ali vendo Jesus e identificando nele o Messias, mas tinha o povo que via, mas não conseguia enxergar nada. Então, que nas nossas orações nós peçamos ao Senhor que nós consigamos enxergá-lo. Amém? Então Jesus começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher. Quem eram os fariseus? Gente, quem eram os fariseus? Né? Os fariseus eram um grupo religioso. Sabe o significado da palavra de fariseu? Pois é, eu não sabia. Significa santo e separado. Eles eram um grupo religioso. Nós somos os santões, né? Não sei falar. Eu sou separadão aqui, ó. O sertão da parada. Chegamos e estamos trazendo a pecadora. Né? Um grupo religioso que seguia a formalidade. Eles seguiam, né? Eles ensinavam algo para as pessoas. Olha, tem que ser assim, tem que ser assado. A lei manda isso, manda aquilo. Mas de liberto, né, eles não tinham nada, né, eles não, né, nem podiam, né, porque não enxergavam um libertador, como iam se libertar. Eles colocavam, né, eles colocavam a lei, né, porque os escribas, eles se dedicavam a ensinar as leis de Moisés, né? E os fariseus eram aquele grupo, eram aquele povo que se identificava com o quê? Que seguiam, que colocava toda a lei, toda aquela lei que aprendiam, que vinha dos ensinamentos de Moisés, eles colocavam, eu vou dizer bem assim, eles colocavam acima de Jesus. Porque Jesus estava na frente deles, mas o que prevalecia para eles eram a lei e não o Messias, que chegou no Novo Testamento e que estava ali diante deles. Né? Então, assim, antes de Jesus, eles estavam acostumados a viver assim. Vamos seguir a lei que importa e acabou. Que não seguiu a lei, não está salvo, não está certo, não seguiu a lei. Eles acreditavam, vamos lá, eles seguiam rigorosamente as leis de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Eles acreditavam sim na ressurreição, na existência de anjos, de seres celestiais. Eles acreditavam sim, mas eles não conseguiam, por eles serem pessoas que faziam tudo aquilo por aparência, mas não tinham um coração bom e verdadeiro e aberto à verdade de Jesus, a proposta de salvação, eles não conseguiam enxergar o próprio Messias, como eu acabei de dizer. Né? Então, eles eram falsos, né? Eles viviam naquela hipocrisia. Mas sabe por que eles viviam naquela hipocrisia? Porque eles não aceitavam Jesus ali dentro do templo sendo chamado de mestre, de rabi, né? Porque ali dentro tinham outros sacerdotes que eram chamados de rabi, de mestres. Então, assim, era muito... Aquelas pessoas que já estavam ali, que detinham o poder, eles não conseguiam se conformar de ver Jesus ali dentro do templo, ensinando, e que tinha gente prestando atenção a Jesus. Porque estava tirando a atenção deles. Porque a atenção tem que ser para mim, a atenção não tinha que ser para Jesus. Né? Eles... Nossa, olha só, eu sou o cara que falo pra caramba, ensino pra caramba pra esse povo aqui, né?
Quem é você para chegar aqui, para poder tirar o holofote de cima de mim, né? Então era isso. Então Jesus está ali ensinando, chegam os doutores da lei e os fariseus levando aquela mulher pecadora, e aí eles falam para Jesus, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério, né? E aí um fato muito importante desse texto, que é o momento que aqui diz: a lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devam ser apedrejadas, né? Isso eles falando para Jesus. E tu, o que dizes? Né? Os fariseus, eles são certos, eles seguem a lei de Moisés, eles pegaram uma mulher em flagrante cometendo adultério, eles pegam e levam lá no templo, eles falam para Jesus, que Jesus estava lá ensinando, né? Então, e agora, Jesus, olha só, nós pegamos essa pecadora, porque eu sou pecador não, tá? Ela é. E agora, eles queriam colocar Jesus à prova, como o texto fala, né? Então, eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Por isso, que eles queriam acusar Jesus. Porque eles queriam ser suficientes, então eles não precisavam de Jesus. Então Jesus inclinou-se, comecei a escrever no chão, né? Toda aquela história que vocês já conhecem desse evangelho, e eu fico imaginando Jesus ali agachado, escrevendo no chão, né? Quieto. Enquanto os doutores da lei, os fariseus, continuavam insistindo na pergunta, eles continuavam perguntando para Jesus. Então Jesus se levantou, fiz uma entonação aqui diferente, porque eu pensei que eles iam falar então, vocês entenderam? Então Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Gente, então assim, eu fico imaginando aquele povo todo com aquela pedra na mão. E aí eu faço uma analogia de mim e de você. Quantas vezes a gente está com essa cara de pau, né? Segurando a pedra, doido para acertar o quengo de alguém, né? Nossa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente pensa que tá do lado de cá, do lado da mulher pecadora, que tava ali quietinha, né? Mas não, a gente tá do lado de lá, do fariseu, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Gente, eu aqui na minha cabeça, né, na minha santa ignorância, eu fico pensando, peraí, né? Quanto mais velho, eu acho que olha só, quanto mais velha eu tiver, eu acho que a minha lista de pecado tá maior, né? Então eu vou logo sair primeiro, porque olha só, alguém aí não é pecador? Aí eu olho para trás, né? Eu vejo meu rastro de destruição. Peraí, eu peco também, então eu sou a primeira a sair, né? Os mais novos, né? Como tem menos anos, a lista de pecado ainda está menor. Bem isso que eu imagino, gente. E começaram a... perdi aqui, fico perdendo o texto. Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Como eu havia falado, né, aqui o texto explica: aqueles que detêm o poder não toleram a mensagem de Jesus. Gente, eu não tinha até lido isso antes, não. Porque a verdade de Jesus acabaria com todos os seus privilégios. Por isso amaldiçoam o povo simples e procuram prender Jesus ensinando a lei como arma. Mas Jesus mostra que a pessoa humana está acima de qualquer lei. Os homens não podem julgar e condenar, porque nenhum deles está isento de pecado. O próprio Jesus não veio para julgar, pois o Pai não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Então, assim, amados e amadas do Senhor, assim como eu também sou, você também é amado do Senhor e somos pecadores. Jesus, se ele quisesse nos condenar, ele já teria voltado. Mas que a gente não fique do lado do fariseu. Vamos enxergar Jesus enquanto há tempo,
enquanto há tempo. Essa mulher, ela olhou para ele. Porque assim, o texto não fala, ela olhou, inclinou a cabeça, o texto não fala dessa forma. Mas eu imagino, eu tenho certeza que essa mulher olhou para ele. De alguma forma, ela olhou para ele e a gente também tem que olhar. Porque se a gente não conseguir olhar, se a gente não conseguir ver Jesus, o Messias, a gente não vai conseguir que ele fale para mim e para você. Pode ir e não peca mais. Porque os fariseus, eles soltaram as pedras e eles saíram andando, eles não quiseram olhar para Jesus. Porque eles estavam tão preocupados com o holofote brilhando para eles, né? Não preciso de Jesus. E o que ocorreu ali? Eles saíram. Eles tiveram a oportunidade estava na frente deles. Jesus estava na frente deles, mas eles não aproveitaram. A mulher pecadora, ela já se sentia tão diminuída que ali ela ficou, né? O povo foi saindo e ela continuou ali. Mas ela continuou ali, ela teve a oportunidade e ela soube aproveitar a oportunidade. Porque se ela tivesse a arrogância, a soberba, ela não teria olhado para Jesus, ela teria saído correndo dali. Mas ela se preocupou, ela estava numa condição de humilhação, né? Ela estava com vergonha, talvez, porque ela estava diante do mestre. Mas, olha, talvez ela nem esperava que Jesus... Talvez, imagina o que devia estar passando 1000 coisas na cabeça daquela mulher. E aí Jesus fala: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Como aquele povo ia condenar? Porque foi muito sábio, né? Se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, assim, a gente tem que ter muito isso dentro do nosso coração. Antes da gente julgar, apontar, vamos reconhecer que nós temos pecados e que nós temos que soltar as nossas pedras, largar as nossas pedras e fazer como essa mulher fez, olhar para Jesus e receber de Jesus o perdão. Porque se a gente não olhar para Jesus, se a gente se colocar na condição de que eu vou gravar vídeo lá no canal, porque eu falo pra caramba, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu quero mostrar para as pessoas o que eu sei. Cadê Jesus? Aonde que fica Jesus daí nessa história, né? E Jesus, ele vem para dizer para nós que é ele não quer nos condenar. Então que nós vamos soltar as nossas pedras. Não vamos fazer como os fariseus, não. Vamos fazer igual essa mulher, vamos ficar ali diante do Senhor. Vamos fazer, sabe como? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, aonde o cobrador de impostos, ele entra no templo, entra o fariseu e entra o cobrador de impostos, acho que era o cobrador de impostos, né? Lucas. E cada um ora de um jeito, né? Cada um reza de uma forma. O fariseu reza de um jeito e o cobrador de impostos reza de outro. O fariseu reza de pé e fala assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, que são desonestos, que são adúlteros, e nem como esse cobrador de imposto que entrou aí, né? Mas o cobrador de imposto rezava diferente, ele ficou à distância, ele nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Gente, é o ato de contrição, né? Ele bate no peito. Eu penso assim, é o ato de contrição ali, bate no peito. Eu confesso, reconheço que eu sou pecador. Então, assim, como que alguém que não reconhece que é pecador pode ser perdoado por Jesus? Então eu não posso julgar. O próprio Jesus não veio para julgar.
pois o Pai não quer a morte do pecador. Gente, uma coisa é a gente pegar a palavra de Deus e a gente, ler aqui, o vício é pecado, porque destrói o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas outra coisa é eu olhar com desdenho, fazer juízo. Então, que nós peçamos ao Senhor a graça de olhar para o Cristo, reconhecer os nossos pecados e crer que Jesus, Ele pode sim nos libertar. E Ele vai falar para mim e vai falar para você. Pode ir. Ninguém, ele diz assim, ela respondeu, ninguém, Senhor, não, mas em cima, perdão. Jesus diz para ela, ninguém condenou você? E a mulher responde, ninguém, Senhor. Então Jesus diz, eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Amém? Boa noite, bom dia. São 1h47 da manhã agora. Beijo, um abraço, coração de vocês. Palavra da salvação, né? Porque é a palavra que nos salva, que nos cura e que nos liberta. Amém.